Você é ansioso ou ansiosa? Se você perguntar no seu ciclo de amigos, provavelmente parte deles vai dizer que sofre de ansiedade. E talvez você seja um deles. Afinal, o Brasil é o país com o maior índice de diagnóstico de ansiedade do mundo. De acordo com a OMS, 10% dos brasileiros têm esse diagnóstico. Mas ansiedade nem sempre é diagnóstico. E a gente costuma confundir ansiedade enquanto fenômeno, enquanto sintoma e enquanto diagnóstico. Digo mais, será que a ansiedade é sempre uma coisa ruim? Por que quem não relaxa não goza? Essa é mais perguntas a seguir. E se você também está sofrendo de Brasil, bem. Vamos lá. Primeiro, ansiedade nem sempre é ruim, tá? Em que horas é boa? Ansiedade é a percepção de uma ameaça que se aproxima. Então, quando a ameaça realmente se aproxima, é bom que a gente possa perceber. É essa sensação que a gente vai chamar de ansiedade enquanto fenômeno, enquanto percepção. Dá pra perceber que ela tem um parentesco com o instinto de sobrevivência, né? Com esse medo de que algo ruim aconteça. Sim, a ansiedade também tem um parentesco próximo com o medo. Não à toa, a palavra escolhida por Freud para descrever a ansiedade foi Angst, que nas obras a gente traduz como ansiedade e angústia, mas a melhor tradução ainda seria medo. E medo é uma sensação bastante adaptativa. O que vai acontecer? O ser humano, sua rica e poderosa vida mental, estabelece novas relações entre os objetos. E aí, algo que não necessariamente é ameaçador ganha status de ameaça. Quando a ameaça é interna e responde a outra coisa, aí a gente está falando de ansiedade enquanto sintoma. Tendo dito isso, você sentir ansiedade em algumas situações não quer dizer que você seja ansioso. Sentir nervoso, ansiedade no primeiro dia de escola, numa reunião importante no trabalho, antes de meter aquele beijaço no seu crush, significa que você entende que essas situações são importantes. Importantes o suficiente para dar atenção. Agora, se nessa hora você trava, você soa, você se mija, tem taquicardia, aí a gente está falando de sintoma. Sintoma de quê? Talvez isso não seja o suficiente para a gente fechar um diagnóstico, tá? E lembrando, esses vídeos não têm objetivo de fazer listinha de sintoma para a gente tentar se autodiagnosticar. Não adianta, precisa mesmo é fazer terapia. Mas, dentro do manual citado no vídeo anterior, DSM-5, ansiedade tem toda uma categoria própria, na qual estão presentes, vamos lá, olha lá, transtornos de ansiedade. Vamos lá, olha lá. Transtornos de ansiedade. Transtorno de ansiedade de separação. Mutismo seletivo. Fobias específicas e aí as especificidades delas. Transtorno de ansiedade social, também conhecido como fobia social. Transtorno de pânico. Agorafobia. Transtorno de ansiedade generalizada. TAG. Transtorno de ansiedade devido a outra condição médica. Outro transtorno de ansiedade especificado e transtorno de ansiedade não especificado. Diagnóstico de ansiedade é uma coisa séria. Ele tem consequências profundas na vida da pessoa. Além do Brasil ser o primeiro número de casos de transtorno de ansiedade generalizada, o TAG, no mundo, em 2022 a gente vende 123 mil caixas de remédio tarja preta para tratar. Em 2022, a gente vende 123 mil caixas de remédio tarja preta para tratar de ansiedade por dia. 123 mil caixas tarja preta por dia. O mais vendido é o clonazepam, que também é conhecido como Rivotril. A gente chegou em 2019 a vender 10 milhões de caixas. Não se esqueça, tá?
alguém sempre vai lucrar com o seu sofrimento. A ansiedade também está envolvida com outras patologias e outros quadros. Você já ouviu falar em gastrite nervosa, provavelmente. Vamos lá. Por que acontece este rolê? Dentro do estudo daquilo que conhecemos como psicossomático, tem algumas formas de enxergar essa interação entre corpo e mente. Uma delas é entender que existe uma relação simbólica com as diferentes partes do corpo. Manja aquela história de não aguento mais engolir sapo? Aí um dia, curiosamente, essa pessoa começa a desenvolver faringite. Ou, essa história não me caiu bem. aí a pessoa desenvolve a tal gastrite nervosa. Esse é um jeito de olhar para essa questão. E dependendo da linha da sua terapia, isso vai ser foco. Outra forma é a gente olhar para as reações que se desencadeiam no corpo em cada situação. Vamos lá, vou explicar. Neste momento, você está respirando, o seu coração está batendo e o seu estômago está processando o que quer que você tenha comido. E você não precisa fazer nada para controlar isso. Isso acontece porque a gente tem o sistema nervoso autônomo, que vai controlar essas funções autônomas. Tem dois sistemas autônomos que funcionam como se fosse um interruptor. Quando um liga, o outro desliga e vice-versa. Eu estou falando do sistema simpático e parasimpático. O que acontece? Quando a gente tem uma situação de ameaça, quando a gente tem uma situação de risco, a gente ativa o sistema simpático. O que ele vai fazer? Ele vai desencadear uma série de reações que tem a ver com o processo de luta ou fuga. Para sobreviver a uma situação difícil, você precisa o quê? Você precisa levar sangue para os músculos, para eles poderem lutar ou fugir. Esse sangue precisa chegar lá rico em oxigênio, precisa chegar lá rico em açúcar, para ele ter energia para você desempenhar aquela função. Tá? É por isso que depois de um dia estressante, você ficou com o sistema simpático ligado o dia inteiro, você tá com dor no pescoço, porque você ficou com ele tenso. É por isso que quando você fica nervoso, a mão treme, é muscular. Além disso, é por isso que seu coração bate mais rápido. É por isso que o seu fígado vai liberar mais glicose. A gente tem diabetes relacionado a estresse. E aí esse sangue correndo rapidamente pelo seu corpo produz calor. E a gente vai liberar suor para equilibrar a temperatura do corpo. É o nosso cooler. Além disso, se você está em ameaça e precisa sobreviver à ameaça, foda-se se você comer um cheeseburger meia hora antes. Se você morrer, aquilo vai morrer dentro de você, processado ou não processado. Então, o seu estômago para de fazer digestão. O seu intestino para de se importar e empurrar o bolo fecal. Se você for pego por alguma coisa, tanto faz se você é pego limpinho ou mijado. O esfíncter que te impede de mijar toda hora não vai funcionar, porque ele não é prioridade. Assim como o da ejaculação. E aí você fica ansioso o dia inteiro, com a comida sendo processada no estômago por muito mais tempo do que deveria, você vai ter gastrite nervosa. Você já deve ter percebido, isso é importante, mas o nosso corpo não é feito para ficar assim em sistema de atenção por um tempo prolongado. Não é feito. Quando isso acontece, ele vai causar um prejuízo a médio e longo prazo. Por outro lado, nós temos o sistema parasimpático, que é responsável não pela sobrevivência como o simpático, mas pela existência. As funções que nos fazem existir deveria ser mais frequente do que sobreviver, estão relacionadas com o parasimpático. É onde o nosso coração vai relaxar, é onde os nossos brônquios vão relaxar, é onde eu vou digerir coisas na boca, por isso eu vou ter saliva, não vou ficar com a boca seca do nervoso. Meu estômago vai digerir, meu intestino vai funcionar, eu vou conseguir ter relação sexual, porque não adianta. É isso, relaxa e goza, porque se eu não estou relaxado, se eu não estou com o sistema parasimpático ligado, não vai acontecer a ereção no homem e não vai acontecer a lubrificação do canal da mulher. É para os dois. Sexo só vai rolar com pessoas relaxadas.
tranquilas, pessoas que não estão sob ameaça ou na percepção de estar sob ameaça. Tá, olhar para esse modo de entender essa interação corpo e mente desfaz a outra? Não, são duas formas diferentes para olhar para a mesma coisa. Como eu disse, ansiedade pode ser sintoma de vários quadros, tal como toque, fobia social, síndrome do pânico, burnout, entre outros. Então, assim, o assunto vai voltar ainda algumas vezes e eu vou falar dele de novo em outros vídeos dessa série aqui, tá? Ansiedade não se esgota hoje. Outra coisa importante que vale lembrar: os sintomas que hoje nos afligem, as doenças que hoje são medicadas, respondem ao momento histórico que a gente vive. Sintoma não brota do ar de forma espontânea, ainda mais um sintoma como ansiedade. Ansiedade fala diretamente da nossa relação com o outro. E aí eu te pergunto, se ansiedade é a percepção de uma ameaça que se aproxima, por que será que o brasileiro tá tão adoecido? O que tem nos ameaçado tanto assim? Ficou pesado de repente, né? Aproprie-se do conhecimento sobre si mesmo. E lembre-se, se você tá sofrendo de Brasil, não está sozinho. Até a próxima. Sou brasileiro, eu sou BR.